A palavra de hoje ela está lá em Mateus, no capítulo 6, verso 22 e 23. É um texto que faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus vai dizer: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então, como eu tinha dito anteriormente, esse trecho de Mateus 6, 22 e 23, ele faz parte do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha que foi um conjunto de várias lições, vários sermãos e palavras que Jesus deu enquanto ele estava no monte com seus discípulos e também com a multidão que o acompanhava. E nesse trecho do Sermão da Montanha aqui, Jesus ele vai falar uma coisa que ela é muito importante e é uma coisa que tem que estar dentro do nosso coração. Uma mensagem que Jesus ele vai pegar, um sermão que ele vai dar, que é de extrema importância para a nossa vida cristã. Portanto, eu queria chamar sua atenção para isso que Jesus diz. Jesus ele vai dizer lá no verso 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Guarde bem isso que Jesus disse. Jesus disse, os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Refletindo sobre isso, o Espírito Santo me disse que os olhos eles são a luz do corpo, porque os olhos eles estão diretamente ligados com a nossa mente. E a nossa mente está diretamente conectada com o nosso coração. E no nosso coração e na nossa mente reside a nossa alma, ou seja, as nossas emoções, o nosso intelecto. E no nosso coração reside o nosso espírito, que é parte do nosso ser e que é onde o Espírito Santo age. Só que mais do que Jesus ele não estava querendo falar somente do que nós podemos e do que nós não podemos ver. Claro que isso também influencia diretamente no comportamento do nosso espírito, influencia diretamente na luminosidade do nosso corpo. Mas Jesus aqui ele estava querendo dizer de um comportamento dos olhos. Jesus, quando ele vai caracterizar os olhos, ele fala que existe, ele fala no verso 22, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Ou seja, Jesus, mais do que dizer somente o que nós, falar que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós vemos, ele estava falando também de um comportamento, de olhos bons e olhos maus. Então Jesus ele não estava nos alertando somente com aquilo que entra, com aquilo que os nossos olhos veem, que entra para o nosso interior, mas ele estava também nos alertando sobre a forma como nós olhamos para as situações, para as pessoas, para as circunstâncias, para as tentações. Porque a forma como nós olhamos para essas coisas reflete a nossa luminosidade, reflete o quão santo nós somos. O nosso olhar, ele consegue revelar, o nosso olhar, ele pode revelar o quão santo a nossa alma está, o quão santificado está os nossos pensamentos, as nossas emoções e o quão convertido está o nosso interior para fazer a vontade de Deus e para se desprender da vontade da nossa carnalidade, da nossa carne pecaminosa. Nós fomos chamados para ser luz desse mundo e o nosso olhar ele pode indicar a nossa luminosidade. O nosso olhar ele é um indicador dessa luminosidade. Então a forma como você olha para as situações, para as pessoas, para as adversidades, por exemplo, pode revelar o quão luminoso você está, pode revelar a luminosidade da santidade dentro de você ou pode escancarar trevas que estejam dentro do seu coração. O próprio Jesus, ele tinha um diferencial muito grande das outras pessoas, justamente por causa da forma como ele olhava para as pessoas. Nós temos vários exemplos bíblicos de como Jesus transmitia a santidade, transmitia o quanto ele era santo, como ele era filho de Deus, como ele era filho da luz, ele passava a luminosidade dele através do olhar. Nós temos como, por exemplo, vários casos, por exemplo, os leprosos. Enquanto as pessoas viam o leproso apenas como uma pessoa doente, uma pessoa desprezível, que elas tinham que ficar longe, Jesus não. Jesus ele olhava para aquele leproso e ele falava, eu vou me aproximar e eu vou curar aquele leproso. Então ele olhava para esse leproso com o olhar de eu vou curar, eu vou me aproximar, enquanto os outros olhavam para aquele leproso e falavam, eu preciso me afastar dele.
Ou, por exemplo, quando Jesus ele encontra a mulher samaritana, talvez muitos judeus naquela situação fossem enxergar, olhar para aqueles samaritanos e pensar: pô, aqueles caras são pecadores, olhar para eles e falar: olha como eles são pecadores, olha como eles estão longe de Deus. Mas Cristo não enxergava assim. Cristo ele olhava para os samaritanos e via ovelhas, via pessoas que ele precisava apacentar. Enquanto, por exemplo, os discípulos eles olhavam para a tempestade e viam a morte, Jesus olhava para a tempestade e via descanso. Jesus descansava no meio da tempestade, enquanto os discípulos olhavam para o tamanho da tempestade e pensavam que iriam morrer. Então, a forma como Jesus olhava para as situações, olhando com compaixão, olhando com amor ao próximo, olhando com um desejo sempre de apacentar aqueles que necessitam, esse olhar diferencial de Jesus refletia o quão santo ele é e só confirmava que ele realmente era filho de Deus. Então, os olhos de Jesus, eles refletiam tudo isso. E agora eu queria saber, e os seus olhos? Os seus olhos têm revelado a maravilhosa luz do reino de Deus? Os seus olhos têm revelado a luminosidade da santidade do Espírito Santo dentro de você? Ou tem escancarado trevas que estavam ocultas dentro do seu coração? Ou tem escancarado, por exemplo, como você tem estado frio na presença de Deus? Será que a forma como você tem olhado para a tempestade, para a circunstância, para a adversidade, para a tentação, tem revelado o tamanho da sua fé? Ou tem talvez escancarado o tamanho da sua incredulidade? Então, nós precisamos, Cristo ele nos chama para viver com essa consciência de que não é somente aquilo que nós estamos vendo, mas é a forma como nós estamos vendo. Porque, como eu já disse anteriormente, a forma como você enxerga a situação, as pessoas, ele vai ou refletir a sua luminosidade, ou vai refletir quem você é em Cristo e quem Cristo é para você, ou então talvez vai escancarar o quão morno, o quão frio, o quão talvez incrédulo, ou o quão amor ao próximo falta para você. Por isso, nós precisamos viver com essa consciência e precisamos dia após dia renovarmos, restaurarmos o nosso olhar, a nossa forma de olhar para as pessoas, e que essa forma de olhar possa refletir e possa resplandecer a glória do Senhor, possa refletir a santificação do Senhor e como ela tem sido eficaz na nossa vida. A minha, a sua, a nossa oração hoje precisa ser essa: Cristo, transforma a nossa forma de olhar para as pessoas. Cristo, transforma a nossa forma de olhar para as circunstâncias. Não somente, Deus, nos preocupemos com aquilo que nós estamos vendo, mas a forma como nós estamos vendo. Porque assim, essa forma como nós vemos essa situação pode revelar a nossa luminosidade ou pode escancarar as trevas do nosso coração. Então, essa foi a palavra de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado dela e que nos vemos numa próxima. E que este seja o desejo ardente do seu coração. Que o seu olhar seja como o de Cristo e que o seu olhar resplandeça a luminosidade do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.